É o seguinte, dentro dos Cadernos do Povo, próximo, inclusive, ao autor, poeta Vinícius de Moraes, eu fui dar uma relida para tentar falar alguma coisa para vocês aqui. Encontrei um poema poemas, né? Uma reflexão, um pensamento de José Paulo Paes. É um negócio muito interessante. É sobre o Bispo Sardinha, aquele que esteve no Brasil, o primeiro bispo, veio em 1951, e em 56 ele foi embora, pegou a nau, e a nau naufraga, e ele cai nas costas de Alagoas e, evidentemente, devorado pelos caetés, os índios brasileiros, né? Antropófagos e tudo mais. Então, o José Paulo Paes faz uma brincadeirinha assim. O bispo ensinou o bugre que o pão não é o pão, mas Deus na Eucaristia. Um dia, como faltasse pão ao bugre, ele comeu o bispo, eucaristicamente. Muito bom, muito bom. Angélica, você tem isso no livrinho? Tem um poema que eu... O Paulo Paes é um dos autores, né? Um dos poetas. Esse não está nesse livro, mas... Exato. Tá. Agora, eu queria apresentar a vocês um poema que está nos cadernos, nos violão de rua, um poema do Vinícius de Moraes, que pouquíssima gente sabe, porque não leu os cadernos, evidentemente, e também a mídia burguesa divulga aquilo que lhe interessa. Então, ela divulga o Vinícius, o poeta, o bonachão, o romântico, por aí. E ele tem 2 poemas que eu considero assim importantíssimos, inclusive influenciado pela própria perspectiva revolucionária que estava no Brasil no final da década de 50 e começo de 60, que é Operário em Construção, e o outro que é Os Homens da Terra. Esse Homens da Terra, eu vou tentar falar, posso dar uma tropeçada aí porque não está muito quente na minha cabeça, mas tentaremos. Senhores barões da terra, preparai vossa mortalha. Porque desfrutais da terra, e a terra é de quem trabalha. A terra é de quem trabalha, bem como os frutos que encerra. Senhores barões da terra, preparai vossa mortalha. Chegado é o tempo de guerra, e não há santo que vos valha. Não a foice contra a espada, não o fogo contra a pedra, não o fuzil contra a enxada. É união contra a granada, reforma contra a metralha. Senhores donos de terra, juntai vossas ricas tralhas, vosso cristal, vossa prata, luzindo em vossa toalha. Juntai vossos finos trapos, senhores donos de terra, que os nossos pobres farrapos, nossa juta e nossa palha, vêm vindo pelo caminho para manchar vosso linho com o barro de nossa guerra. E nossa guerra não falha. Nossa guerra forja e funde o operário e o camponês. Foi ele que fez o forno onde assa o pão que comeis. Com o seu martelo, com o seu torno, com a sua lima, com a sua turquês. Foi ele que fez o forno onde assa o pão que comeis. O nosso pão de cada dia, feito em vossa padaria com o trigo que não colheis. O nosso pão forja e funde o operário e o camponês no forno onde coze o trigo para o pão que nos vendeis nas vendas do latifúndio. Senhor latifundiário, senhor grileiro de terra, é chegada a vossa vez. A voz que ouvis e que berra é o grito do camponês. A voz que ouvis e que berra é o brado do camponês clamando do seu calvário contra a vossa mesquinhez. O cacau e o café vos deram um ouro, com que encheis vosso tesouro. O trigo vos deu o cobre, que atirais no chão do pobre. A cana e a borracha vos deram o níquel, com trabalho escravo e genocídio terrível. O milho vos deu o chumbo, com que matais o operário.
é chegada a vossa vez, Senhor latifundiário. Em toda parte, nos campos, junta-se a nossa outra voz. Escutai. Senhor dos campos, nós já não somos mais sós. Queremos bonança e paz para cuidar da lavoura, ceifar o capim que dá, colher o milho que doura. Queremos que a terra possa ser tão nossa quanto vossa, porque a terra não tem dono, senhores, donos de terra. Queremos plantar no outono para colher na primavera amor em vez de abandono, fartura em vez de miséria. Queremos a paz, não a guerra. Mas se ouvidos não prestais às grandes vozes gerais que ecoam de serra em serra, então vos daremos guerra. E não há santo que vos valha. Não há foice contra a espada, não há fuzil contra a enxada, não há foice contra a enxada. É granada contra granada, metralha contra metralha. Nossa guerra é sagrada. E a nossa guerra não falha. Muito bom, Tim. Isso é Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Que coisa maravilhosa. Tim, eu não conhecia esse... Ligado à luta do campo. E o operário em construção, a luta da classe operária urbana. Eu confesso... Um dia nós vamos fazer o operário em construção também. Não, vamos fazer hoje operário em construção. Vamos fazer hoje operário em construção. Aliás, nós tratamos disso ontem. Não acabou o tempo? Não, vamos fazer operário em construção, não tenho a menor dúvida. E depois para a Angélica encerrar a jornada. Tinha com você a bola. Cara, esse poema do Vinícius é maravilhoso. Eu tenho um livro aqui que compila toda a obra do Vinícius, inclusive os poemas. Quero procurar esse poema que eu não tinha na memória. Achei maravilhoso. Está no violão de rua. Está no violão de rua, né? Mas tem as obras completas do Vinícius aqui. 75, 76, 84, 85. Está lá. Maravilhoso, maravilhoso. E é isso que é legal, que o Tim falou, né? O trabalhador rural e o operário em construção. É divino, não é demais o violão de rua? Fala a verdade. Maravilhoso. Ô, Angélica, acho que a gente não pode encerrar a jornada sem ouvir o Tim fazendo o operário em construção. Também acho, voto nisso. Fechou. Com você, Tim. Só um pequeno comentário. O Senhores da Terra é um poema feito em homenagem a Francisco Julião das Ligas Camponesas. Foi feito no final da década de 50, 60, 61, acho que foi. E o Operário em Construção é 61. Também, por influência da leitura que se fez no Brasil na década de 50, do livro de Karl Marx chamado O Capital. E o processo da mais-valia, ele depreendeu e fez este poema, que é o Operário em Construção, que eu acho uma das maiores e mais belas construções da poesia brasileira, porque ela une a beleza, forma e a beleza de conteúdo, as duas coisas, né? Então, Tim, deixa eu só fazer aqui um registro que para o canal Resistentes é histórico. Eu fui pesquisar no YouTube se haveria algum registro do Tim declamando essa poesia da maior importância da literatura brasileira, e não há. Então, o canal Resistentes vai ter o privilégio de ser o primeiro canal no YouTube a fazer esse registro para ficar para a prosperidade, né? Você sabe que, para a posteridade, você sabe que o YouTube vai para nuvens, para o mundo todo, e nós teremos esse privilégio. Eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais atual, então. Eu vou mandar para você esse poema dentro de um monólogo que eu fiz em Cuba, no Festival de Monólogos Latino-Americano. Em 2014, eu fiz lá no festival na cidade de Cienfuegos. Então, está tudo gravado isso aí, eu vou te... Aí você me manda, que vai complementar. De qualquer maneira, no YouTube será o primeiro registro de Tim Urbinati
fazendo o Operário em Construção na presença da Angélica e dentro da jornada dos cadernos do povo brasileiro. Então, é precioso esse momento que nós vamos ter agora com o Tim fazendo o Operário em Construção. Esse texto do Operário em Construção, eu tive o orgulho, o prazer e a luta de ter feito esse poema lá na vigília em Curitiba, onde eu falo esse poema olhando para o prédio da Polícia Federal, e foi uma das grandes emoções que eu tive fazendo eu assisti preso da maneira mais injusta e absurda que foi, mas ele estava lá. E eu assisti esse momento, mas infelizmente, Tim, ninguém colocou no YouTube esse registro. Algumas pessoas filmaram e tal. É que não tinha qualidade. Agora você está dentro dos estúdios do canal Resistência, qualidade de som, imagem. Eu queria oferecer esse poema, nesse momento agora, a todos os companheiros do Grupo de Teatro Forja, que provavelmente estejam assistindo a gente ou não, e a todos os operários que tombaram na luta por uma vida melhor para a classe operária. Então, Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como podia um operário compreender por que o tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento, esquadria. Quanto ao pão ele comia. Mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, e à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Homens de pensamento, dos intelectos, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo da-se de que sequer suspeitava. E o operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal a sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. Como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão. A dimensão da poesia! E um fato novo se viu que a todos admirava. O que um operário dizia, outro operário escutava. O que um operário dizia, outro operário escutava. Foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia, sim, sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão. Que a sua cerveja preta era o uísque do patrão. Que o seu macacão de Zuarte
era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, e que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse: não! E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação, começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado pelos homens da delação. E teve por predestinado sua primeira agressão. Teve o seu rosto cuspido, teve o seu braço quebrado, sua família perseguida, o seu nome maculado, foi levado à prisão. Mas quando foi perguntado, o operário disse: não! Embora tenha sofrido a sua primeira agressão, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, o seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção. E, no momento de tempo, mostrou-lhe toda a região. E, apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo este poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue. E dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu, se me adorares. E ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas, e dentro das estruturas via coisas, produtos, objetos, manufaturas, via tudo que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse: não! Loucura! Gritou o patrão. Mentira! Não podes dar-me o que é meu! E um grande silêncio fez-se no seu coração. Um silêncio de martírios. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado, com medo e solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos. Carlos Mariela, Carlos Lamarca, Eleni Guariba, Olga Benário, Alexandre Vanucchi Leme, Manuel Fiel Filho, Santo Dias da Silva, Vladimir Herzog, Marielle Franco e tantos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre, esquecido. Razão, porém, que fizera em operário construído, o operário em construção.